Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Vinícius Ferreira, é com enorme satisfação que estou fazendo mais esse vídeo para você que acompanha o meu canal. Qual o tema da nossa aula de hoje? Hoje a gente vai falar sobre um tópico importantíssimo da Lei 8.112 de 1990. Vamos falar sobre o estágio probatório. Galera, seja nas minhas aulas presenciais, seja por meio de e-mail aí, eu recebo muitas dúvidas referentes ao estágio probatório. Sobre o que essas dúvidas versam, principalmente sobre o que pode e o que não pode durante o período correspondente ao estágio probatório. Quais são as licenças que são admitidas, quais são os afastamentos que são admitidos, quais licenças não são, quais afastamentos não são. Isso é muito importante e muito explorado em provas, principalmente da banca CESP. CESP adora cobrar questões sobre o estágio probatório. Então hoje eu estou aqui com você para esclarecer todas essas dúvidas. Com esse vídeo você vai conseguir acertar todas as questões referentes ao estágio probatório. Beleza? Então vamos iniciar o nosso estudo. Qualquer dúvida, você pode me mandar um e-mail, você pode me contatar pelo Instagram, ou você pode mandar aí no próprio comentário do vídeo que eu estou à disposição para saná-lo. Beleza? Então vamos lá. Eu sou o professor Vinícius Ferreira, está na tela aí o meu e-mail, qualquer dúvida pode falar comigo. Agora eu também estou lá no Instagram. Essa é a minha página, professor Vinícius Ferreira. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Galera, então, estágio probatório. Quais são as disposições que são relevantes? Primeiro, o estágio probatório somente se aplica ao servidor público ocupante de cargo efetivo. Somente se aplica ao servidor efetivo devidamente aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos. Então, funciona assim. O cargo efetivo, ele sujeita o servidor a estágio probatório, porque o ocupante, ele adquire estabilidade. Então, para que você venha adquirir estabilidade, é necessário que você seja devidamente aprovado no estágio probatório. O cargo em comissão, ele não sujeita o servidor público a estágio probatório. O ocupante, ele não adquire estabilidade no serviço público, ele não é estável. Quando se inicia o estágio probatório? O estágio probatório, ele se inicia com o exercício. Então, o servidor público, ele é aprovado em concurso público, aí ele é nomeado. Após a nomeação, ele toma posse. Após a posse, ele entra em exercício. No momento que o servidor entra em exercício no cargo, inicia o estágio probatório. Beleza? Então, o estágio probatório ele se inicia assim. Como eu posso entender o que é o estágio probatório? Amigo, você vai entender o que é o estágio probatório da seguinte forma. Você vai entender o estágio probatório como se fosse um período de experiência em que o servidor público é avaliado como forma de se verificar se ele possui os requisitos para o exercício do cargo. Lembra lá da iniciativa privada, aquele contrato de experiência que geralmente é de 3 meses? O estágio probatório ele é praticamente a mesma coisa, só porque regido por regras de direito público. Regido por regras de direito público. No nosso caso, essas regras de direito público estão previstas na Lei 8.112 de 1990. Beleza? E é isso mesmo, galera. O estágio probatório é um período de experiência. É um período onde o servidor público está sendo avaliado para verificar se ele tem os requisitos, os atributos para que ele exerça aquele cargo que ele foi aprovado. Beleza? Qual é o prazo de duração do estágio probatório? Essa é uma dúvida muito frequente. Galera, estágio probatório tem como duração um período de 3 anos. Beleza? Você está sujeito a estágio probatório pelo período de 3 anos. São 36 meses de estágio probatório. O prazo de estágio probatório ele se confunde com o prazo para aquisição da estabilidade que está lá previsto na Constituição Federal. É o que entende aí a doutrina e também a jurisprudência majoritários. Majoritárias, beleza? Então fique atento. Prazo 3 anos. Professor,
Como que está previsto lá na Lei 8.112? O que eu tenho que levar em consideração? Vou te explicar isso aí, porque também é uma dúvida muito frequente. Então, prazo de duração do estágio probatório, 3 anos. Só que lá na Lei 8.112 de 1990 está expressamente previsto o período de 24 meses. E agora, o que eu considero? Vamos analisar o artigo 20 da Lei 8.112. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Galera, a lei fala em 24 meses, só porque a Lei 8.112 ela faz referência à emenda constitucional número 19 de 1998. E nessa emenda constitucional, o prazo para aquisição da estabilidade é 3 anos. Então é isso que você vai levar em consideração, a referência. E a referência é o prazo de 3 anos. Então, estágio probatório, sem dúvidas, será pelo prazo de 3 anos, sem dúvida alguma. Beleza? O artigo 21 ele também serve para sanar a nossa dúvida. Ele diz o seguinte: o servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá a estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. É assim que você vai encontrar expressamente previsto na Lei 8.112. Só porque há referência à emenda constitucional número 19 e o prazo é 3 anos. Beleza? Então, prazo para aquisição da estabilidade, 3 anos. Prazo de duração do estágio probatório, também 3 anos, sem dúvida nenhuma. Não se preocupe com relação a isso. Pode marcar 3 anos corretamente na sua prova, sem medo de errar. Agora a gente vai falar sobre os fatores que são avaliados durante o estágio probatório. É muito importante que você conheça esses fatores, porque eles, vez ou outra, são cobrados em prova, principalmente em provas de múltipla escolha, aqueles que a gente tem alternativas da letra A à letra E. Fica atento. Então, durante o estágio probatório, serão avaliados os fatores assiduidade. Galera, o que quer dizer assiduidade? Galera, a assiduidade está relacionada à frequência ao trabalho. É aquela pessoa que não falta ao trabalho sem razão, sem motivo, sem causa. Galera, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Durante o estágio probatório, esses são os fatores que são avaliados. É importante que você conheça a literalidade do artigo 20, parágrafo 1º, que diz o seguinte: 4 meses antes de fim do período do estágio probatório, ou seja, 4 meses antes do término do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação de desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos 1 a 5 do caput deste artigo. Sabe aqueles fatores que a gente acabou de analisar? Assiduidade, capacidade de iniciativa, responsabilidade, disciplina. Esses fatores, eles continuam sendo avaliados até o fim do estágio probatório. Só porque 4 meses antes do fim do estágio probatório, será submetida à avaliação, à homologação da autoridade competente, a avaliação de desempenho do servidor. Galera, durante o seu estágio probatório, uma comissão ela vai fazer uma avaliação de desempenho sobre a sua aprovação ou não nesse estágio probatório. E ele será encaminhado à autoridade competente, que será responsável por homologar essa sua avaliação. Mas é importante que você saiba, mesmo essa avaliação sendo remetida 4 meses antes, você continua sendo avaliado com relação aos fatores que a gente acabou de analisar até o final. Agora você vai observar as consequências referentes ao estágio probatório. No estágio probatório, se o servidor for aprovado, ele vai adquirir a estabilidade. Ele vai se tornar estável no serviço público, sem
dúvidas. Se o servidor não for aprovado no estágio probatório, a gente tem duas consequências diferentes. A gente tem dois caminhos diferentes. Se ele não for estável em outro cargo, ele será exonerado. Galera, muito cuidado com essa consequência aqui, ó. A consequência é a exoneração. A exoneração não é penalidade. A exoneração é uma forma de se encerrar o vínculo jurídico entre o servidor e a administração pública. As bancas gostam de falar em demissão. Isso está errado. Demissão é penalidade. Então, se ele não for estável em outro cargo, ele será exonerado. Se ele for estável em outro cargo, ele será reconduzido ao cargo de origem. Se ele for estável em outro cargo, ele será reconduzido ao cargo de origem e, encontrando-se provido o cargo de origem, ele será aproveitado em outro cargo. Então, suponhamos, galera, que você é policial rodoviário federal, CPRF, e você é estável na PRF. Aí você foi aprovado para auditor do Tribunal de Contas da União. E, como auditor do Tribunal de Contas da União, você foi reprovado no estágio probatório. O que vai acontecer com você? Você vai ser reconduzido ao cargo de origem. Você vai ser reconduzido ao seu cargo anterior de policial rodoviário federal. Se o seu cargo de policial rodoviário federal estiver ocupado, estiver provido, você vai ser aproveitado em outro cargo. Então, essas são as consequências referentes ao estágio probatório. Muita atenção. Durante o estágio probatório, pode o servidor exercer cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento? Sim ou não, galera? O que você sabe? O que você acha, galera? A resposta é sim. Mas ele poderá fazer isso no órgão ou entidade de lotação. Então, galera, durante o seu estágio probatório, você pode exercer cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento no seu órgão ou na sua unidade de lotação, na sua entidade de lotação. E é qualquer cargo em comissão, qualquer função de direção, chefia ou assessoramento. Durante o estágio probatório, você pode ser cedido a outro órgão ou entidade? A resposta também é positiva. Desde que seja para ocupar cargo de natureza especial, cargo de provimento em comissão, do grupo direção ou assessoramento superior, que é o cargo DAS. Galera, cargo DAS é aquele cargo de quem manda mesmo na administração pública, de nível 6, 5, 4 ou equivalente. Beleza? Muita atenção com isso aí, galera, muito importante. Durante o estágio probatório, você pode exercer qualquer cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento, no seu órgão de direção ou no seu órgão de lotação ou na sua entidade de lotação. Você também pode ser cedido para outro órgão ou entidade, mas somente para ocupar cargo de natureza especial, cargo em comissão do grupo de direção e assessoramento DAS de nível 6, 5, 4 ou equivalente. Então, essas disposições são muito importantes. É muito importante também que você conheça a literalidade do dispositivo correspondente. Observe. Então, durante o estágio probatório, poderá o servidor exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação.
você pode ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial e cargos de provimento em comissão do grupo direção e assessoramento superiores, de níveis 6, 5 e 4 ou equivalente. E a literalidade do dispositivo ela é muito importante. É o que está previsto no artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8.112. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação. E somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial, cargos de provimento em comissão do grupo direção e assessoramento superiores, que é o cargo DAS, de nível 6, 5, 4 ou equivalentes. Muito cuidado, esse artigo 20, parágrafo 3º, ele é sempre muito cobrado em prova. Agora a gente vai ver as licenças e os afastamentos que podem ser concedidos ao servidor público durante o estágio probatório. Vamos iniciar com as licenças. Então, poderá ser concedida ao servidor público em estágio probatório a licença para atividade política, a licença por motivo de doença em pessoa da família, a licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, a licença para o serviço militar, a licença para tratamento de saúde, licença maternidade e licença paternidade e licença por acidente em serviço. Galera, com relação a essas licenças, você vai encontrar na parte da Lei 8.112 que fala sobre estágio probatório apenas essas 3 licenças como permitidas. Eu ampliei esse rol e coloquei todas as licenças que estão previstas na Lei 8.112 que podem ser concedidas durante o estágio probatório. Então, licença para o serviço, perdão, até aqui, ó, licença para o serviço militar, licença para tratamento da saúde, licença maternidade, licença paternidade e licença por motivo de acidente em serviço, elas também podem ser concedidas durante o estágio probatório. Durante o estágio probatório, também podem ser concedidos os seguintes afastamentos: licença para o exercício de mandato eletivo, licença para estudo ou missão no exterior, licença para servir em organismo internacional, licença para servir a outro órgão ou entidade, que a gente acabou de verificar, que a gente acabou de ver, desde que seja para ocupar cargo de natureza especial ou cargo de provimento em comissão DAS, nível 6, 5 e 4 ou equivalente, e licença para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública federal. Então, galera, suponhamos que você seja técnico aí em um ministério. Você é técnico no Ministério da Justiça e você passou no concurso público da Polícia Federal. Durante o seu estágio probatório, é permitido aí o seu afastamento para participar desse curso de formação na Polícia Federal. Então, fique atento. Então, vistos aí as licenças e os afastamentos que podem ser concedidos durante o estágio probatório, agora a gente vai ver as licenças e os afastamentos que não podem ser concedidas durante o estágio probatório. Então, não poderá ser concedida ao servidor público em estágio probatório as seguintes licenças: licença para o desempenho de mandato classista, licença para tratar de interesses particulares e licença para capacitação. Essas 3 licenças não podem, galera, não pode de jeito nenhum. Não pode conceder licença para o desempenho de mandato classista, licença para tratar de interesses particulares e licença para capacitação. Com relação aos afastamentos, não pode conceder licença para participação em programa de pós-graduação estrito sensu no país. Não pode conceder esse afastamento, que exige um período mínimo aí de exercício de 3 anos ou 4 anos. Beleza? Então, durante o estágio probatório, essa licença não pode ser concedida. No caso de alguns afastamentos, no caso de algumas licenças, o estágio probatório ele será suspenso. E isso também é um assunto muito importante para a sua prova. O estágio probatório ficará suspenso nos seguintes casos: licença por motivo de doença em pessoa da família,
licença para atividade política, licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, licença para o serviço militar e afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública federal. Então, nesses casos, galera, o estágio probatório ele ficará suspenso. O prazo de validade aí, a duração desse estágio probatório, ele ficará suspenso. E, nos casos de suspensão, o estágio probatório será retomado a partir do término do impedimento. Beleza? Então, galera, essas são as disposições que são referentes e são importantes à Lei 8.112. Antes da gente iniciar a resolução da questão, eu vou mostrar para você como que está na literalidade, para você verificar o tanto que essa aula vai contribuir para a sua futura aprovação e vai contribuir para que você acerte questões sobre esse assunto. Olha do jeito que está na Lei 8.112. Artigo 20, parágrafo 4º. Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 81, incisos 1 a 4, 95, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública federal. Então, da forma que eu desenhei para vocês, com uma tabela, com aquilo que pode e aquilo que não pode, fica muito mais fácil de você estudar que apenas pela literalidade do dispositivo. Assim como o parágrafo 5º, que diz: o estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 83, 84, parágrafo 1º, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação e será retomada a partir do término do impedimento. Então, essa é a função do professor, é facilitar o seu estudo, é fazer com que o seu estudo seja simplificado ao máximo. Vamos agora para a resolução das questões. Primeira questão, em relação ao regime jurídico dos servidores públicos, assinale a alternativa correta. São estáveis após 2 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Galera, essa primeira questão ela está errada. A estabilidade ela é adquirida após 3 anos de efetivo exercício. Esse também é o prazo correspondente ao estágio probatório. Então, primeira questão, gabarito errado. Vamos para a nossa segunda questão. A critério da administração, poderão ser concedidas aos servidores ocupantes de cargo efetivo, inclusive ao que estejam em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Galera, essa questão ela está errada. Esse item está equivocado. Não pode conceder ao servidor em estágio probatório a licença para tratar de assuntos ou interesses particulares. Isso está errado, não pode. Terceira questão. Paulo ocupa seu primeiro cargo público em uma autarquia federal, tendo entrado em exercício há apenas 20 dias. Ele ainda não é estável, estando em estágio probatório. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsecutivo. Durante o estágio probatório, Paulo não poderá requerer licença para tratar de interesses particulares. Galera, esse item está certo. É isso mesmo. O item está correto. Não pode requerer licença para tratar de interesses particulares durante o estágio probatório. É vedado, é proibido que a administração pública conceda essa licença. Vamos agora para a nossa quarta questão. O servidor em estágio probatório pode exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação. Esse item ele está certo. É isso mesmo, galera. Durante o estágio probatório, no seu órgão ou entidade de lotação, você pode exercer qualquer cargo de provimento em comissão, qualquer função de direção, chefia ou assessoramento. Quarta questão, gabarito certo. Vamos para a nossa quinta questão. Com base no artigo 20 da Lei 8.112 de 90, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo
ficará sujeita a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. Observar os seguintes fatores. Galera, essa questão, a finalidade de ter colocado ela no material é para que você recorde quais são os fatores apurados, avaliados durante o estágio probatório. Mas a banca mandou muito mal fazendo essa questão. A banca, porra, avacalhou. Só serve para confundir ainda mais você que está estudando para concurso público. Ela pegou o dispositivo da Lei 8.112, copiou e colou. Isso é um desleixo do examinador. O prazo do estágio probatório ele não é mais 24 meses. Galera, essa questão ela não foi anulada. E isso é bastante comum em provas de concurso público, quando o assunto é legislação específica. É muito comum. Nesse caso, o examinador cometeu um erro muito grave, porque a Lei 8.112 ela faz referência à emenda constitucional 19 de 98. Lá está 3 anos prazo para aquisição da estabilidade, que é o mesmo prazo de duração do estágio probatório. Mas vamos utilizar essa questão apenas para avaliar os fatores que são apurados, que são avaliados durante o estágio probatório. Vamos para a letra A. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Galera, aqui a gente já tem um gabarito. A letra A é o gabarito da questão de número 5. Vamos ver o erro das outras alternativas. Assiduidade está ok, disciplina ok, capacidade de iniciativa ok, popularidade está errado, responsabilidade está ok. Letra C, assiduidade ok, disciplina ok, capacidade intelectual está errado, produtividade ok, responsabilidade ok. Letra D, assiduidade ok, urbanidade está errado, capacidade de iniciativa ok, produtividade ok, responsabilidade ok. Letra E, assiduidade ok, urbanidade está errado, capacidade de iniciativa está certo, aproveitamento é errado e responsabilidade está certo. Então, o gabarito da questão de número 5, que é a letra A. Segue na nossa tela aí o gabarito das questões que foram utilizadas. A questão 3 ela está correta, o gabarito dela é correto. Gostaria de agradecer imensamente por você estar aqui acompanhando esse vídeo. Gostaria de desejar um sucesso tremendo na sua jornada como concurseiro. Eu torço para que a sua jornada seja o mais breve possível, que você consiga ser aprovado no cargo que você almeja o quanto antes. Beleza? Podem contar comigo, eu vou fazer o possível para contribuir para a sua aprovação. Eu desejo para você uma excelente semana, forte abraço, tamo junto!